O que é importante você ter no seu computador, tá? Então, olha só, o que é importante na hora que você for comprar um computador? A primeira coisa que você tem sempre que pensar é o processador, né? O processador, já diz, ele processa as informações, então isso vai ditar muito da velocidade do seu processador. Qual que é o processador mais comum hoje no mercado? O i7. A gente já está no i9, o meu computador já é um processador i9, ainda está mais difícil de achar, é mais caro, mas a média hoje é processador i7. Então, se você pôs duas configurações, está vendo? Uma ótima, né? Tem a excelente, a ótima e uma boa para você poder comprar. Então, ó, uma ótima, processador i7. Procure um computador, procure um notebook que tenha processador i7, tá? André, não estou podendo investir tanto agora, quero um computador bom, um i5. Cuidado com processadores i3. i3 são bem mais antigos, não vai te dar muita velocidade, muita agilidade, e eu falo que você vai passar raiva. Então, pelo menos um processador i5 para você poder começar a trabalhar nessa parte de tratamento, edição e manipulação. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a memória RAM. Memória RAM não é a memória que você armazena arquivo, não é aquela memória que você armazena fotos, vídeos, não. É uma memória que o próprio computador ele vai usar. E a memória RAM é super importante. Os programas de tratamento de edição, eles ocupam muito espaço na memória RAM. Então você tem que ter bastante. Então um computador legal, 16, ótimo, 16 GB de memória RAM. André, e o excelente, 32 GB de memória RAM, principalmente para quem trabalha de vídeo. Um computador médio, né, ou bom, lá 8 GB de memória RAM já é o suficiente. Então já dá para você fazer. Fuja de computador de 4 GB. 4 GB é muito pouco. Lembra, você vai passar raiva. Você vai lembrar, putz, o André falou que eu ia passar raiva e eu estou passando raiva agora. Podia às vezes ter guardado um pouquinho mais de dinheiro e investido num computador melhor, tá? Quando eu falo computador, tá, gente? Estou falando de computador ou notebook, tudo bem? Então, 4 GB de memória RAM, fuja. 8 GB, uma configuração boa. 16 GB, uma configuração melhor, e 32 GB, uma configuração ótima para você poder comprar. Outra coisa que é importante, placa de vídeo. Procurem notebooks ou computadores que não tenham a placa de vídeo integrada na placa-mãe. Por quê? Isso também vai dificultar muito. Os programas de tratamento e edição, eles usam também do hardware da placa-mãe. Tanto que quem joga, por exemplo, né, quem é gamer, os caras têm as placas-mães assim ferradas, enormes, com bastante memória RAM, para você poder processar mais rapidamente os gráficos 3D, né? Então procurem, se você quer uma configuração legal, eu até coloquei 2 GB aqui de vídeo, mas eu mudaria para 4 GB de vídeo, uma placa aí ótima, tá? E 16, uma placa excelente. E uma boa 2 GB tá bom. Então, mas procurem saber. Isso tem discriminado lá, né? A minha placa, a sua placa é on-board. Quando fala que é on-board, quer dizer que ela vem já soldada na placa-mãe. Fuja, tá? Não vai ser legal. Então, procurem placas de vídeo off-board, placas de vídeo dedicadas, tá bom? Então, ela não vem soldada na placa. E essas informações você consegue encontrar na descrição do produto também, se é on-board ou off-board lá a placa, se é dedicada ou não. Então, é importante também, tá? 4 GB de vídeo para um computador melhor, ótimo, e isso de placa de vídeo, tá? E 2 GB aí no computador bom, tudo bem?